Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso curso de gestão de processos no YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, por favor, deixe o seu like, compartilhe, comente e nos apoie dessa forma, está sempre aqui trazendo conteúdo para você. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, respondendo uma pergunta bem comum, que é como você mapeia os processos da sua empresa, como você começa a fazer isso, tá? Esse vídeo tem duas partes. A primeira parte está aqui no YouTube, gratuitamente, se você for aluno do nosso curso de Gestão de Processos com todos os indicadores. A segunda parte desse vídeo está lá no módulo de Gestão de Processos, na parte inicial, quando a gente fala do desenho de processos na versão ESES. Então você vai encontrar essa videoaula lá, junto com as outras videoaulas sobre esse tema, e vai ter uma videoaula extra, que é a parte 2 desse vídeo aqui. Então, caso você seja aluno do curso, vai lá, que é importante também. É um conteúdo adicional que nós estamos colocando, e vai direto lá para o módulo de conteúdo principal, tá bom? Então fica aí a recomendação para quem quiser aprender mais sobre o tema, vá lá também participar do curso. Vamos iniciar então, pessoal. Lembrando, né, vídeo novo todo dia, ou quase todo dia, preferencialmente às 18 horas. Hoje não vai sair cedo assim, infelizmente não foi possível, mas tento gravar sempre que possível no mesmo horário, né? Disponibilizar para vocês no mesmo horário. Sigam aí nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, também no Instagram, né, no Facebook. E não deixem de ver lá o blog, né? O produtividademáxima.com sempre tem postagens novas saindo, o blog está bem ativo, né? E pretendo lançar mais conteúdo aí em breve, né? Sempre alimentando a nossa base, perfeito? A intenção é criar a maior base de conhecimento de BPM no Brasil, aqui no YouTube e também lá no nosso blog. Vou começar então, pessoal, primeiro falando aqui um pouco com vocês e depois eu vou para a tela no meu computador para a gente conversar sobre isso, mostrando um processo para vocês que foi inclusive utilizado lá no nosso curso gratuito de mapeamento de processo que está aqui no canal, tá? Você pode ir lá na playlist de mapeamento de processo, o curso grátis, e você vai ver o fluxograma que eu vou utilizar aqui lá como exemplo. Acho que o primeiro ponto importante quando a gente tem uma documentação de processo para fazer um projeto dessa natureza é justamente por onde começar, né? A gente conversa com as áreas, vai nos setores, olha o organograma, o que é que pode nos dar informações sobre os processos que existem naquela instituição. Quem é aluno do curso sabe que tem duas dicas que eu sempre menciono, né? Para você se basear. Se você não é aluno do curso, eu vou te dar uma orientação importante também aqui, que vai ser prático para você. E não é por má vontade, é porque no curso a gente aborda de uma forma um pouco mais aprofundada, e lá tem como eu mostrar os exemplos. Aqui eu não consigo mostrar os exemplos porque é um conteúdo nosso, né? Então, vamos lá. Dito isso, né, quanto à forma de você iniciar um projeto dessa natureza, a primeira coisa que você precisa entender é como funciona a operação do negócio, tá? E eu quero te dizer isso de uma forma bem direta, porque existe um desconhecimento do negócio para muitas pessoas das áreas administrativas de uma empresa, tá? Quando você entra em uma empresa para começar uma atividade de auditoria interna, de análise de risco, de mapeamento de processos, de revisão de estrutura organizacional, de revisão de custos, é muito comum quando você começa a conversar com as pessoas para entender a operação, notar que a maior parte delas não entende nada sobre o negócio em si. Elas têm alguma pequena compreensão ali do departamento delas, às vezes até tem uma boa compreensão do departamento delas, mas em geral é um conhecimento muito restrito. Por quê? O conhecimento de processo ele é interfuncional, ele invade áreas diferentes, né? Invade, por assim dizer. Ele tem a participação de áreas diferentes. Se você separar sua organização em silos, né, em diferentes áreas, com cada silo sendo um departamento, seja o financeiro, RH, marketing comercial, sistemas, etc., cada pessoa tem um conhecimento de uma parcela de um processo, ou de uma parcela de alguns processos, no qual ela executa suas atividades do dia a dia, a sua rotina de trabalho. No geral, essas pessoas não têm o conhecimento do todo. Então, você não vai conseguir simplesmente chegando em um departamento encontrar todos os processos que compõem a instituição, né? Então, por onde você pode começar? Bom, eu vou te dar uma orientação aqui prática, tá? Você pode começar do fim, ou seja, do produto que a instituição oferta, ou do começo, que são os insumos necessários para aquela operação. Você precisa entender para que a instituição existe. Digamos que você trabalha numa empresa que fabrica água desmineralizada, por exemplo. Qual é o produto que você vende? Água desmineralizada, beleza. Você precisa de que insumos? Tais insumos para poder produzir esse item. Que máquinas? Aí você começa a pensar, poxa, se eu tenho máquina, então tive que fazer uma instalação dessa máquina. E possivelmente eu tenho que fazer também a manutenção. Então você começa a enxergar processos relacionados à tua operação em si. Isso é muito fundamental de compreender, porque se você não fizer essa avaliação, vão passar coisas, vão passar atividades, vão passar processos que você não vai conseguir encontrar. Tem bases de conhecimento
de associações, de instituições a nível global que ajudam a dar uma orientação de processos, né, como a gente cita lá no curso. Mas você não vai ter tudo ali despejado para você. Infelizmente, você não vai encontrar uma solução mágica que diga todos os processos que existem na tua empresa. Então, a melhor forma de você começar a fazer isso é você analisando a sua cadeia de valor, tá? A partir de uma análise de cadeia de valor, fica mais fácil você compreender o que é que cada pequeno pedaço, cada pequena atividade, né, dentro de uma organização, da sua empresa, ela colabora para a execução daquele produto final. Por exemplo, se eu faço uma comercialização, sou uma empresa, eu vendo alguma coisa, com certeza se eu vendo algo, eu tenho que receber, então eu vou ter um processo financeiro. Eu tenho que pagar, eu também tenho que cobrar. Cobrar, contas a receber. Pagar, contas a pagar. Se eu tenho que cobrar algo, eu tenho que ter um processo de emissão de boletos e de notas fiscais. Eu tenho um processo, portanto, que vai estar vinculado à escrituração contábil, à escrituração fiscal. Eu vou ter algum processo associado a faturamento, tudo bem? Essas coisas vão começando a clarear para você. E o mais importante disso não é só saber que existe esse processo, mas sim que você precisa entender como ele ocorre na sua empresa. O faturamento de uma construtora, que trabalha, por exemplo, com residência, é diferente de uma construtora que constrói estradas, que faz construção pesada. É diferente também de uma empresa como um supermercado ou uma farmácia. É diferente de uma indústria que fabrica chips de computador. É diferente de uma indústria do segmento de aviação ou de combustíveis. É diferente de um posto de combustível também, de um galpão de logística, né, de uma empresa que trabalha com logística, inclusive com gestão de caminhões, gestão de frota, assim por diante. Se você não compreender as nuances de cada um desses negócios, você não vai conseguir operar o teu processo da maneira mais adequada possível, tá? Então, quando você vai começar uma atividade de mapeamento do processo, o que é que eu sempre recomendo, se você não tiver nenhuma perspectiva de como começar? Olhe o produto que você comercializa, quais são os canais de venda que tem, quem é esse cliente, e depois você olha as entradas. Parecido com o que a gente falou na aula anterior do CIPOC. A partir daí, você vai começar a ver as atividades meio, porque o que eu estou te falando agora é atividade fim. Atividade fim é comprar e vender. É principalmente isso. Entre o comprar e vender, eu tenho uma transformação desses insumos, que é o processamento. Isso também é uma atividade fim. Está lá nas operacionalizações, nas operações, que é o que você encontra, por exemplo, na cadeia de valor lá do Michael Porter. Tudo bem? Você vai ter também uma entrada e uma saída, uma logística de entrada e uma logística de saída desses bens, insumos ou serviços. Mas você pode perguntar, Wellington, mas como assim um serviço tem uma logística de entrada e de saída? Se, por exemplo, você trabalha com mão de obra especializada em um segmento de cuidados com animais, de veterinária, né? Você precisa contratar possivelmente um médico, um veterinário especialista para fazer um tipo específico de produto. A logística de entrada envolve, por exemplo, a contratação, né, o cadastramento e a contratação desse tipo de profissional. Tudo bem? Essa logística não seria simplesmente de um insumo em si, mas também de um serviço que ficaria disponível para você. Tudo bem? A logística de saída envolve, por exemplo, a disponibilização desse profissional para ir até a fazenda, por exemplo, onde ele vai lá fazer o cuidado com um rebanho de gado. Ok? Então, existem N situações em que você pode aplicar o conhecimento que você tem a partir de uma cadeia de valor. Tranquilo? Inclusive, na nossa aula de cadeia de valor, a gente fala bastante sobre isso. Vai lá dar uma olhada depois para compreender um pouco melhor. Né? Na apostila também tem esse tema lá no curso de gestão de processos e controle de indicadores. Né? E outro ponto também importante, né, sobre essa questão de como começar o mapeamento de processo, além de você entender essa separação, né, entre atividade fim e suporte, que é muito importante para você poder separar adequadamente os processos que existem aí, você precisa listar e fazer alguma espécie de codificação. Por exemplo, esse é o processo número 1, número 2, número 3, ou A1, A2, A3 e assim por diante. Você pode chamar também de processo suporte, né, PS, ou processo fim, PF. Pode ser também, você pode criar a sua codificação, mas é importante que isso exista para você poder referenciar aquele processo em outros documentos depois. Você vai ver isso lá no curso, por exemplo, o nosso plano de ação ele é referenciado a um processo específico. Os riscos que a gente identifica também tem um referenciamento específico, tudo bem? Porque a gente cria essa codificação. Se nós formos aqui no nosso fluxo, que eu mostro para vocês lá no nosso curso de mapeamento de processos, vocês vão conseguir encontrar, por exemplo, que no risco identificado aqui, ó, o 3.2.4_R01, existe uma numeração aqui, que é 3.2.4, que refere-se ao processo em questão aqui, que é um processo, né, relacionado à captação e seleção de pessoas, tudo bem? Aqui eu tenho contratação, nesse meu processo 1, que foi um processo que a gente fez como um rascunho, né, para nossa aula, ok? E aqui eu tenho a seleção interna. Eu tenho a contratação externa e aqui eu tenho a seleção interna,
tá? Foi o processo que a gente utilizou lá como exemplo. Recomendo que você reveja lá as aulas caso não tenha visto. Aqui também no curso online, né? Se você estiver olhando na plataforma do Hotmart enquanto aluno, você vai encontrar essas mesmas videoaulas que estão no YouTube lá disponíveis para você. Só que lá tem mais aulas, tá? A gente no YouTube colocou uma parte, tem alguns conteúdos que só estão lá no curso, então recomendo que você olhe. Então, para fazer essa documentação de processo aqui, obviamente a gente cria, né, o fluxo no BPMN, é importante, mas só faz sentido você começar a mapear o processo se você já entendeu adequadamente como é feita a separação. Por exemplo, se você trabalha numa cooperativa de especialidades de saúde, como enfermagem, medicina, fisioterapia, psicologia, um processo de entrada de um profissional que vai envolver você credenciar, cadastrar um cooperado, a pessoa vai se cooperar na instituição, é completamente diferente de uma contratação CLT. Ou seja, você não pode simplesmente copiar de uma outra instituição e trazer igual para você. Eu vejo muito erro sendo cometido nesse sentido, por exemplo, em planejamento estratégico. A gente fala sobre isso posteriormente, né? Tem gente que pega o planejamento estratégico e tenta copiar o que uma empresa faz para a realidade da sua instituição. E não funciona assim. Tem gente que ensina marketing digital, por exemplo, e tenta aplicar conceitos que você aplica para infoprodutos na venda de um produto alimentício. Não vai funcionar, não é a mesma lógica. Existem pontas diferentes que você deve considerar para você poder ajustar em cada um desses casos, entendeu? Você não pode simplesmente copiar essa técnica e pensar que você pode aplicar em qualquer negócio. Por isso que você precisa ser um conhecedor, antes de tudo, da sua operação. Como você pode subir o ticket médio desse negócio? Como você pode melhorar esse processo para você saber comprar melhor, vender melhor, parcelar melhor, melhorar o teu ciclo financeiro, o teu ciclo operacional, né? Ter uma gestão de caixa mais aprimorada, conseguir ser mais rentável, conseguir ter pessoas operando as atividades necessárias nas posições corretas. Isso tudo é muito importante, tá? E aí fica essa sugestão para vocês, né? Antes de você pensar em começar até a construir os seus fluxogramas, primeiro organiza uma listagem do que é que você tem de processos para documentar na sua empresa. Se você tiver essa listagem, você já vai ter um norte muito bom para poder começar, e aí a chance dessa tua atividade ser bem sucedida, ela vai ser muito maior, tudo bem? Tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com as pessoas para entender o que cada um faz, etc. Mas isso é até uma fase secundária, você ter uma compreensão. Porque se você vai diretamente nas pessoas perguntar o que elas fazem, você pode pegar pedaços de processos que cada pessoa faz, ou seja, algumas atividades que cada um executa, e você vai ficar com uma visão um pouco enviesada. Porque talvez as pessoas nem sequer tenham compreensão tão clara do que elas executam na empresa, tá bom? E era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, espero que tenham gostado. Fica aí mais uma vez a recomendação para vocês se inscreverem no canal, curtirem aqui também. Se você já é um aluno, assista as outras videoaulas que vai ser importante para você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.